Nós estamos mais uma vez aqui na casa do Cecílio Elias Neto, escritor de Piracicaba, como fizemos no último programa, e falamos sobre os lugares em que ele passou na infância, nos tempos em que fez faculdade e começou no jornalismo. Hoje, com o apoio do professor Gustavo Jacques Dias Alvim, presidente da Academia Piracicabana de Letras, e com a alegria do Cecílio de ter lançado o Piracicaba Florença Brasileira no último sábado, nós estamos tratando de um dos pontos mais importantes da vida do Cecílio, da minha vida e da vida do Gustavo, e principalmente como se fazia jornalismo na época em que a tecnologia não passava de chumbo, de rama de paginação, de tipos móveis, de títulos feitos em tipos devidamente colocados nos corpos 8, 12, 14, 24, 48 e 96, quando a manchete era muito pesada e daí era tipo de madeira. Então eu estou falando de um tempo em Piracicaba, da década de 60 ou 57, quando o Cecílio começou em jornal. E o professor Gustavo também já exercia o jornalismo no tempo em que se fazia a revista lá da Igreja Metodista em São Paulo, também ainda no chumbo, cuja composição era feita em linotipo, já com as linhas compostas, aquelas máquinas que funcionavam em torno de 400 graus para derreter o chumbo, que eram as famosas Mergentile e as Intertype, as linotipos, eram impressos em máquinas planas, folhas por folha, até aparecer a rotativa de chumbo, depois a rotativa com calandra, depois a rotativa offset. E, aliás, falando de offset, foi o Diário de Piracicaba, na direção do Cecílio, em 1973, que foi o segundo jornal no interior de São Paulo a instalar o sistema offset. O primeiro foi em Bauru, só porque o jornal Cidade do Bauru teve mais facilidade na liberação das máquinas. E o Cecílio teve mais dificuldade na liberação das máquinas. Eles foram os primeiros a comprar, mas o primeiro a instalar e fazer com que ele rodasse foi o Diário. Isso, o primeiro foi o Diário que instalou. E nesse contexto de se fazer jornal, mais ou menos à sombra de Gutenberg ainda, e porque o espírito do chumbo, dos tipos móveis estavam na gente, é necessário lembrar que Cecílio pouco entendia de oficina, pouco sabia de oficina. A preocupação do Cecílio era fazer o texto num tipo de jornal totalmente diferente dos que fazem hoje. Ou seja, quando nós colocamos hoje um jornalista numa redação, e aí vai o Gustavo fazer um comentário agora, é aquele jornalista que sai tecnicamente bom para escrever, estilisticamente péssimo, e vamos saber se ele vai ter estilo. Gustavo, lembra-se desse tempo? Eu, na verdade, meu primeiro emprego foi como, não digo como jornalista, mas alguém que foi trabalhar numa revista que era publicada em São Paulo, dedicada à mocidade da Igreja Metodista, mas que chegou em 1958 a ter 18.500 assinantes, que era bastante para a época. A minha função era de revisor, todo mundo que chegava começava como revisor. E aquele que respondia as cartinhas, né, agradecendo a colaboração, dizendo que, muito obrigado, vamos ver a oportunidade de publicar e tal. Esse foi o meu trabalho. Isso em 1956. Em 58, o diretor da revista, redator, ele me fez uma surpresa que me assustou muito, mas sou grato a ele, me avisando que ele tinha férias sabáticas, que ia sair do país por um ano e meio e que a revista ia ficar na minha mão. E daí para frente,
eu entrei num mundo que não me era familiar, né? Eu não conhecia. E, na verdade, posso dizer que nesse movimento meu, eu mais trabalhei na redação propriamente dita do que em oficina. Até porque eu sentia a oficina, parece que como um setor meio inimigo da redação, entendeu? Porque as brigas eram constantes, né? E a gente tinha umas dificuldades, sobretudo que vinha já daquele período de revisão. Porque a gente revisava, né? Vinham aquelas tiras para você finalizar as correções, eles iam para a oficina e eles não devolviam. O que acontecia é que os erros depois eram debitados ao revisor, quando na verdade eles não faziam. E eu passei a exigir que antes de sair a revista eu queria ver uma segunda vez para fazer a revisão do trabalho deles. E aí nós começamos a ter alguns problemas. Mas foi um período interessante porque eu aprendi bastante, eu não sabia nada, em que pese o fato de eu já ser daqueles que na minha adolescência já tinha me metido em jornal. Sudminúcio publicou um jornal, o Sudminúcio, uma iniciativa dos irmãos Mendonça, que foram conhecidos, e nós criamos um grupo onde também estava Marli Terezinha Perencim e outros colegas da época, e esse jornal circulou durante 3 anos, os nossos 3 anos de colegial, eu tenho a coleção dele, e ali também foi realmente o início desse aprendizado. Então, quando eu volto para Piracicaba, anos depois, é que eu me aproximo do Cecílio. O Cecílio estava também começando o seu curso de Direito, mas por ali. Depois ele foi aluno da ECA, né, dos cursos de Economia, Contábeis e Administração, e foi meu aluno lá. E nós ficamos próximos, e aí eu comecei a frequentar os jornais por os quais o Cecílio passou. Né? Foi Folha, foi um bom tempo, o jornal, e sobretudo o Diário. E o Diário foi depois, anos depois, né, o meu objeto de tese, de doutorado, porque aí então é que eu acabei de realmente conhecer e desnudar aí a vida e o grande trabalho do Cecílio. Portanto, isso que o Evaldo conta era uma coisa que eu tinha informações, mas eu nunca realmente vivi. E só fui outra vez me defrontar com essas questões quando eu decidi, já na década de 90, segunda metade dela, fazer curso de jornalismo. Ir para o jornalismo e aí sim mergulhar mais e, como sempre, por onde eu passei, sempre tive esse interesse. Mas não se pode comparar o jornalismo daquela época com o de hoje, e é o que eu acho que nós vamos aqui contar um pouco. Realmente a evolução foi muito grande, as transformações, e a gente hoje tem uma maneira de fazer o jornal, tanto na sua parte redacional como na parte de produção, muito diferente daquela época. Realmente muito mais fácil, mais prática, mais rápida, mas trazendo algumas situações que eu acho que acabaram também complicando. E eu falaria exatamente da questão da revisão. Né? Os jornais hoje não têm os revisores que tinham no passado e por isso deixam passar muitos erros que naquela época eram mais difíceis de acontecer. Hoje cada um faz o seu trabalho, ele mesmo é o revisor do seu trabalho e a qualidade, na verdade, acabou, na minha opinião, caindo. Eu não sei se o Cecílio concorda comigo, mas realmente é assim como eu vejo a nossa situação de hoje. É verdade que alguns também dos antigos não se adaptaram a essas novidades e alguns desistiram. Bom, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês novamente, muito grato a esse programa. E o que eu acho é o seguinte, nós devemos ter um pouquinho de cuidado, penso eu, nós três, que nós estamos falando uma linguagem tão antiga que o pessoal acha que não vai entender nada quando a gente falamos de linotipo, intertype, máquina plana. Então isso é uma coisa mesmo primitiva que nós vivemos, né? Mas é um jornalismo maravilhoso, eu acho que não se repete mais. A tecnologia já entrou de uma certa maneira. O que é estranho hoje, gente, é que com tanta facilidade, com tantos recursos, com tanta beleza que tem essa nova tecnologia, ela não traga para dentro do jornalismo as humanidades que são a alma do jornalismo.
Então, eu me lembro, voltando ao passado, eu me lembro, eu não sei como, eu acho que eu tive vontade de ser escritor, desde pequeno, que até me falaram que eu era maluco, né? Mas o jornalismo naquela época, para quem queria escrever, era uma escola. Então, a primeira escola, não havia faculdade de jornalismo, faculdade de escritor, não havia isso, havia o jornalismo como aprendizado, como uma transmissão de conhecimento e de estilos. Aquilo me fascinava. E eu comecei, com meus 15 anos, fazendo revisão, auxiliando na revisão do Jornal de Piracicaba. Na verdade, eu falava e o revisor ia corrigindo, né? E depois eu fui pro Diário de Piracicaba. E ali realmente eu comecei a coisa, que eu venci em terceiro lugar no concurso que eles tinham de jornalismo. Não me lembro bem o ano, mas com aquilo eu recebi impulso também, vai para frente. E eu entrei no Diário de Piracicaba aos 16 anos. O Sebastião Ferraz era o diretor. E eu me lembro, o meu primeiro contato com o jornalismo foi uma maneira assim que me deixou profundamente humilhado. Eu entrei achando que eu era o Davi Nasser, né? Adorava o Davi Nasser, aquela coisa, Carlos Lacerda. E eu entrei e o Ferraz falou para mim, tá bom, você vai começar a aprender. Então, eu conheci a oficina, assim, porque ele mandou primeiro ir na oficina, ver como aquilo funcionava. Eu cheguei até a montar a página, porque o pessoal fazia greve, nós tínhamos que ir. Mas aí ele falou, bom, mostrou tal. Falou, agora você vai conversar com aquele homem. Era o Isidoro Polacco. Isidoro Polacco era o chefe da redação, como a gente chamava antes. Então, você quer aprender a fazer jornal? É? Quer? Tá, vem cá. Me levou para uma outra mesa, que estava lá, tem um monte de jornais, Folha de São Paulo, Diário da Noite, Diário não sei o que lá, Estadão. Ele pegou uma tesoura e me deu. Comece a cortar. Veja as notícias que você acha mais interessante. Era o famoso Gillette Press. É, Gillette Press. E eu falei, nossa, mas que é isso? Eu pensei comigo, né? Caramba, eu sou Davi Nasser. Que é isso que está me dando 16 anos, né? Está me dando a tesoura. Mas ali depois eu vi a importância daquilo. Para perceber a acuidade da pessoa, a percepção do que é secundário, do que é principal. Então foi fundamental aquilo. E eu acho, gente, que essa época não volta mais mesmo. Esse estilo de... Como não existe como existe um novo estilo de vida, existe um novo jornalismo que eu não entendo como jornalismo. Não é jornalismo. E esse jornalismo que você praticava depois que assumiu a direção da Folha de Piracicaba? Isso daí vem aquelas histórias que nós podemos chamar de jornalismo político, jornalismo social, jornalismo o econômico veio muito mais tarde, mas aquilo que chamam de páginas de cidades, a Folha era a comunidade em si. Fala do tempo da Folha de Piracicaba, que então, foi em 1961. 61. 61. A Folha foi inaugurada 5 de maio de 1961. Aconteceu com a Folha, aconteceu o seguinte, eu estava no diário, eu não recebia nada, porque naquele tempo entrar no jornal era aprender. Era aprender, não era... E eu ficava, me deliciava, comecei como fazendo polícia, como revisor, depois fazer polícia, depois fazer esporte. E aconteceu, eu estava namorando a Mariana, eu já estava noivo da Mariana, a mãe dos meus filhos, e ela era a irmã dela, a Odila, era nora do Luciano Guidotti. Então eu tinha muitas relações com eles, aquela coisa e tal, e o Luciano resolveu fazer um jornal em Piracicaba. E reuniu os grandes empresários que a Folha poderia, se tivesse alguém no comando que soubesse, realmente entendesse, poderia ter sido o maior jornal de Piracicaba. Ela foi um dos maiores redacionalmente, editorialmente. Mas aí a Mariana me procurou
e me procurou, conversou comigo e falou, olha, o Luciano está querendo, o comendador está querendo falar com você. Eu fui, conversamos, falei, olha, nós vamos montar um jornal. Eu falei, vá, que beleza, tá, não, eu vou precisar de você, não tem gente. E trouxeram de Araras, um profissional, Valdemar Arruda, e o jornal era uma verdadeira, era primitivo, todos os recursos eram primários. E quando eu vi, desculpe, e quando eu vi aquilo, eu pensei comigo, não vou sair do diário, eu não vou sair, fiquei lá. Mas eles começaram a me pressionar. O Wilson Guidotti, que seria meu concunhado, não, vocês vão precisar, tal. Eu falei, Ferraz, eu estou numa situação difícil, agora é situação familiar. Eu não sei o que eu faço, eu não quero ir para lá. Então o Ferraz falou, Cecílio, vai, fique 1, 2 meses lá. Começamos, então, o Valdemar Arruda, eu percebi que ele estava muito abaixo do que havia de jornalismo naquela época. Estava ultrapassado o Arruda, um bom homem, né? Mas ele era mais professor do que jornalista. Então o que aconteceu? Um belo dia, eles dispensam o Arruda. Teve uns problemas lá, aquele negócio todo, dispensaram o Valdemar Arruda. E eu na redação ali, né, ajudando, tal. Havia uma... E quem ia muito, eu era o Luiz Tomasi. O Tomasi era tipo de um consultor dos empresários. Que tinha uma reunião lá na GM, na loja dele, da Governador, com o São José. E eu fui. Tava todo mundo lá, tava o Humberto da Bronze, o Romano, os Guidotti todos. Era uma elite econômica de Piracicaba. Eu sentei, o Luciano falou para mim. Eu falo Luciano porque havia uma certa intimidade. Bom, o que você acha? Você vai ser o novo diretor do jornal. Eu falei, mas como? Eu tinha feito 21 anos. Né? Daí o Tomás falou, quero ver se você é homem. Eu indiquei você. Que você está preparado para ir. Naquela altura, você com 21 anos, 25 anos, o mundo é seu, né? Você vai, enfrenta tudo, né? E fui. E falei, vamos fazer uma revolução agora. E começamos a Folha, sem ter essa intenção, a criar uma elite jovem, né, Gustavo? Foi uma elite jovem. Então começou Zé Maria de Almeida, Galdino, o Rolim, depois entrou o João Mafez, o Padre Zé Maria, e fomos formando, fizemos um jornal revolucionário para a época. E eu diria até irresponsável, no sentido de não medir as consequências. Né? Porque chegou o golpe e nós continuamos na mesma linha. Então, mas quando nós falamos em diferença sobre o que era jornalismo naquela época, vejam a dificuldade que era para um jornalista daquele tempo com aquilo que se faz hoje. Com a tecnologia tão avançada, porque nós mudamos do chumbo, do convencional, para o informatizado, para o eletrônico, simplesmente hoje qualquer pessoa, qualquer cidadão faz um jornal diário no dia seguinte. E não precisa mais daquelas máquinas que quebraram, que são as máquinas antigas mesmo. Só se quebrar o computador. E hoje é só se falhar a internet. Como a internet tem solução sempre aumentando sua capacidade, o que acontece? Qualquer pessoa faz um jornal diário, quer dizer, qualquer cidadão, e é um direito que tem de fazer. Onde é que está o problema da formação do jornalista? Aí eu gostaria de uma palavrinha de 1 minuto do Gustavo, de como que nós podemos passar para essa geração, essa nova geração, o que é fazer jornalismo, ou qual é a diferença entre o jornalismo à moda antiga e a moda atual. E eu deixo aqui o desafio. O problema é encontrar no jornalista atual não o relato, não o registro, não a ata do que aconteceu, mas a opinião sobre o que aconteceu. Na verdade, eu acho que o jornalismo está passando por uma crise que está aí
não só fruto dos problemas econômicos, né? Eu acho que a coisa é mais profunda. E, inclusive, ele enfrenta uma concorrência muito grande, se qualquer um pode fazer um jornal, e com pessoas que muitas vezes publicam e são irresponsáveis. Aí vem a questão da pós-verdade, então está toda essa questão aí agora sendo debatida, né? Mas eu vejo o jornal, como aconteceu com outros meios de comunicação, ele não vai desaparecer, né? Isso nós tínhamos ouvido falar lá atrás, quando surge a televisão, mas os meios vieram se acomodando, encontrando o seu espaço, isso vai acontecer. No caso do jornal, ele vai ser muito mais ele não vai ser mais aquele que chega com a notícia, chega com a informação, mas é a partir da informação que ele vai começar a trabalhar. E aí a coisa também é muito séria, porque é uma questão de formação de opinião, é uma questão que vai mexer com toda a sociedade. O jornalismo lá atrás, isso é uma coisa interessante, né? Os jornais eram políticos, quer dizer, todos os jornais tinham uma bandeira política, tinham uma posição. Quando você lê a história, por exemplo, do jornalismo em Piracicaba, isso está bem claro, né? E de uma certa forma parece que ele não é que ele desaparece, ele fica mais xoxo, não sei, é quando eles deixam de ser porta-voz de partidos políticos, né? Então, havia assim, algo que impulsionava, né? Agora, hoje, me preocupa exatamente que a formação do jornalista não pode ser uma formação que o habilite a usar equipamentos, a tecnologia que está aí. Mas alguém que amanhã vai ter de enfrentar uma redação que lhe pede artigos que são formadores de opinião, ele está preparado, ele tem conhecimento, ele tem um embasamento todo para poder falar das suas posições. Eu sinto, por exemplo, que há muita gente no jornal, e eu vou fazer uma crítica inclusive ao jornalismo local, tem muita gente que escreve no jornal que é aquele que usa aspas, entende? Nós conhecemos outras pessoas aí até que sempre trabalharam com aspas, quer dizer, segundo fulano, segundo ciclano e tal, ele enche aquelas linhas. Mais compilação do que texto. Tem muita gente. O suposto. Esse é o suposto do suporte. Tem muita gente que está escrevendo sobre o que ele não entende, entendeu? Ele não entende, mas ele quer botar a colher dele naquele angu lá. Então, a gente sente uma fragilidade muito grande com as pessoas que estão nessa posição de querer expor as suas ideias e não estar habilitados para isso, né? Eu acredito que o Cecílio poderia agora, nesses últimos minutos que temos, deixar uma mensagem para a nova geração de jornalistas, porque você aqui pelo menos de nós três aqui, que começou na profissão mesmo, antes da década de 60. Sim. Você começou em jornal, vamos dizer assim, só para contextualizar, quando a Assis Chateaubriand estava nativa. Exatamente. Então dá a nossa mensagem. E o Júlio Mesquita. E o Júlio Mesquita. Júlio Mesquita Filho. Exatamente. Eu gostava muito do estilo do Assis Chateaubriand. Ele tem um estilo conciso, que é gostoso, mas o Gustavo falou muito bem, gostei. Eu só mudaria um pouquinho. Não, antigamente sim, eu acho que nós tínhamos ideologia política, né? E os partidos, a gente olhava aquele partido como dentro da nossa ideologia. Hoje é só marketing político. Só marketing político. Hoje, essa história do jornal objetivo, eu nunca acreditei nisso. A notícia tem que ser objetiva, a notícia. Mas pelo amor de Deus, você não pode ser objetivo, por exemplo, no que está acontecendo no Brasil hoje. Como você vai ser objetivo? Não tem jeito. Tem que levantar dúvidas. Tem que levantar dúvidas. E o grande erro, talvez, dessa geração, só para completar, talvez seja ter dúvida de que tem dúvida. Se nós temos com dúvida é que nós vamos funcionar. Eu me recordo que eu aprendi lá no comecinho da minha carreira, eram duas palavras francesas, deixa eu ver se eu me lembro. Eu acho que é o seguinte: écrivain, em francês, e écrivain. O que era? Quer dizer, écrivain é aquele que tem ideia, se escreve, aquele negócio todo tal. Então, isso era o papel do jornalista, do escritor. E o écrivain é como se fosse o escrevente. O escrevente. Eu acho que hoje nós temos mais escriventes do que
E eu fico imaginando como deve ser difícil, por exemplo, quem tem uma direção de um jornal, que recebe uma colaboração, muitas vezes que não está de acordo, como é que ele não pode não aceitar? Quer dizer, parece que ele fica com dificuldade, inclusive, de enfrentar isso, porque você precisaria, acho que horas e horas de... Mas nessa ideia sua, Cecília, eu acredito que podemos concluir dizendo com tranquilidade que precisamos mais de jornalistas escrevendo do que escreventes. Isso, perfeitamente.